Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Agora sim. Quero agradecer por essa noite maravilhosa de poder estar com vocês. Eu quero dizer que eu estou feliz de poder estar nessa casa. É a minha primeira vez aqui com os irmãos. E por ser a primeira vez eu tinha que vir para pregar, eu queria prestigiar. Mas quem pode manda e quem tem juízo obedece, né? E eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, porque foi Ele que me chamou, Ele que me escolheu. E eu aceito aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu quero agradecer aos meus pastores, José e Alexandre, por confiar em mim essa oportunidade, esse privilégio de poder estar ministrando para a igreja do Senhor. E agradecer a todos os irmãos de estar me recebendo. Eu sou da igreja missionária lá de Alagoinhas, missionária Apacentar. Estou aqui nessa noite. Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, capítulo 1. Diz assim: todos acharam? Amém? E diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Espírito Santo de Deus, eterno Pai, Senhor, eis aqui a Tua palavra, Deus. Eis aqui, Senhor, o momento da ministração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, já louvamos, já vimos dança, Senhor. E eu peço a Ti, Deus, pelo momento da palavra, que o Senhor abençoe essa palavra, que o Senhor me use, que o Senhor me conduz neste momento, Pai. Que o Senhor faça de mim um canal, um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo agora neste momento, Pai. E eu peço a Ti que o Senhor visite cada coração que entrou neste lugar. Que o Senhor fale, que o Senhor fale, que o Senhor alcance corações nessa noite, Senhor. Que o Senhor cresça, que eu diminua, Senhor. E que o Senhor tenha liberdade de nos inundar. O Senhor tenha liberdade de nos encher, Senhor. Tu és bem-vindo. O Senhor é bem-vindo nesta casa, Senhor. E eu peço para que o Senhor repreenda todo o levante de Satanás, toda amarração, toda falta de atenção, toda opressão dele sobre este lugar, toda opressão dele sobre cada vida, Senhor. Vai quebrando cadeias, vai quebrando, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Corações nessa noite, para que todos possam receber a Tua boa, perfeita e agradável palavra. Ei, Espírito Santo, se faça presente. Ei, Espírito Santo, usa, Senhor, a minha vida como instrumento Teu. Que o Senhor cresça, que eu diminua, Senhor. Toma a frente, Senhor, dessa ministração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de Jesus subir aos céus, Jesus ordenou para que seus discípulos não saíssem de Jerusalém,
que aguardassem a promessa do Pai. E Jesus lhe fez uma promessa aos seus discípulos. Jesus prometeu que enviaria o Consolador para eles. Prometeu que eles não ficariam desamparados, que Jesus estaria com eles. E que Jesus ia capacitar todos para as suas obras. E que eles seriam testemunhas para todo mundo. E que eles seriam batizados com o Espírito Santo de Deus. Mas ninguém sabia quando que a promessa iria se cumprir. Ninguém sabia a data, ninguém sabia a hora. Mas eles estavam aguardando, juntos, reunidos no mesmo lugar, até que a promessa se cumprisse. E aconteceu que no dia de Pentecoste, o 50º dia após a Páscoa, onde é celebrado a libertação dos escravos do povo do Egito, o povo hebreu, era celebrado também a festa da colheita naquela época. E aconteceu que desceu o Espírito Santo sobre aquela casa. Visitaram todos que estavam assentados. E todos foram cheios. Todos foram visitados pelo Espírito Santo de Deus. E eles foram batizados. Eles foram visitados pelo poder do Espírito Santo. E eles falavam em línguas, em outros idiomas. E muitos foram impactados com a glória de Deus. Todos que estavam vendo, todos que estavam contemplando o que estava acontecendo, ficaram maravilhados com a glória de Deus, com tudo que estava acontecendo naquele dia de Pentecoste. E o Espírito Santo desceu sobre eles e a promessa se cumpriu no dia de Pentecoste. O livro de Atos, capítulo 2, na qual nós acabamos de ler, é um livro muito importante para as nossas vidas, tem muitos relatos importantes e é um dos exemplos de avivamento que fala. É um dos exemplos de avivamento que o povo viveu naquele tempo. E quem narra essa história é Lucas, o discípulo de Paulo. E Lucas narra tudo o que aconteceu naquele dia. Lucas conta como aconteceu, pois ele estava presente. E Lucas narra não somente o que aconteceu, mas ele narra o livro de Atos dos Apóstolos. E um grande avivamento aconteceu naquele lugar. O verdadeiro avivamento aconteceu naquele lugar. As pessoas foram impactadas, as pessoas foram batizadas e o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. E eu creio que aquele avivamento que eles presenciaram, que aconteceu no dia de Pentecoste, é o avivamento que a igreja missionária Apacentar vai viver antes que o Rei Jesus volte. Nós seremos avivados, nós seremos impactados com o avivamento do Senhor. Você crê? Nós seremos avivados como aquele povo foi avivado também. Mas eu quero te dizer que avivamento não é emoção. Avivamento não é um arrepio. Avivamento não é um conto, não é uma história. Avivamento é muito mais aquilo que pensamos ou imaginamos. E para nós sermos avivados, para nós sermos mulheres, homens, jovens, crianças avivados, nós precisamos aprender o que é um verdadeiro avivamento. E a Bíblia nos dá instruções de como viver esse avivamento. A Bíblia nos ensina o que é o avivamento. E o Senhor ministrou algumas instruções. Existem muitas, na qual precisamos alcançar o avivamento, mas o Senhor me instruiu algumas instruções. Eu queria compartilhar com a igreja nesta noite, para que nós possamos alcançar o verdadeiro avivamento e sermos pessoas avivadas. Em Atos, ainda no capítulo 2, versículo 38, diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de nós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Para sermos avivados é necessário arrependimento. Para sermos avivados é necessário nos arrependermos. Precisamos nos arrepender todos os dias. Precisamos ter o hábito de nos arrepender. Precisamos nos arrepender quando ferimos o coração de Deus, quando entristecemos ao Senhor. Precisamos nos arrepender. Precisamos pedir perdão, pedir misericórdia a Deus pelas nossas falhas, por tudo que fazemos, por tudo que fizemos contra o Senhor, e se arrepender verdadeiramente de coração para podermos ser avivados. Mas também precisamos nos arrepender como filhos. Precisamos nos arrepender como mãe, por ter falhado, como esposo, como esposa, como líder. Independente da categoria, do título, precisamos nos arrepender. Precisamos ter um coração contrito diante do Senhor. Precisamos nos render, nos humilhar, para que possamos viver o avivamento. Precisamos nos arrepender de quem somos. Talvez somos pessoas difíceis, personalidade forte, difícil, e você precisa se arrepender disso, porque muitos acham que é normal, que nasceu assim. Não, mas a Bíblia diz que devemos nos arrepender da pessoa que somos, de tudo que fizemos. Se arrependa nessa noite. Se arrependa nessa noite. Se arrependa da palavra que você falou. Se arrependa de ter magoado a pessoa que tanto te ama. Ei, igreja, se arrependa. Se arrependa da traição que você causou. Se arrependa em nome de Jesus. Se arrependa por ter sido um filho ruim, ingrato. Uma mãe que não é submissa, que não é sábia. Se arrependa em nome de Jesus nessa noite. Se você quiser viver o avivamento de Deus, é tempo de nos arrependermos. Precisamos se arrepender dos julgamentos também. Porque o ser humano gosta de julgar, gosta de culpar, mas precisamos nos arrepender. Se arrependa nessa noite. Precisamos nos arrepender das práticas mundanas. Do que adianta estar dentro da igreja e praticando coisas do mundo? Se arrependa nessa noite. E eu queria te perguntar, se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Sem consentimento, sem constrangimento, se não houver um arrependimento no seu coração. Porque eu quero te dizer, se você não se arrepender, você não sobe. E quem não sobe não tem avivamento. Então não perca tempo na presença do Senhor. Comece a se arrepender hoje. Comece a se render hoje. Ei, se você quebrou a sua aliança com Jesus, reconcilie-se hoje. Se você nunca aceitou a Cristo, aceite hoje antes que seja tarde. É tempo de aceitar a Jesus. É tempo de reconciliar a aliança. Renove a sua aliança e aceite a Jesus. Ah, Carol, mas eu estou há 10 anos na igreja. Mas o dia é hoje. Não deixe o tempo passar. Se arrependa. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Para sermos avivados, é necessário abandonar o pecado. No livro de Gálatas, deixa eu ver se... Gálatas 5.
Gálatas 5:19 diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não viva mais no pecado. É tempo de abandonarmos o pecado para podermos sermos avivados. É fácil falar que o bandido peca. É fácil falar que o adultério peca. Mas nós precisamos reconhecer que no nosso pensamento nós já pecamos. Só o fato de nós respirarmos, nós pecamos. Somos criaturas pecadoras, pecaminosas. E precisamos abandonar o pecado na nossa mente e nas nossas almas. Abandone o pecado. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Queridos, o pecado ele é tão importante quanto o diabo. Porque o pecado ele rouba, ele mata, ele destrói também as nossas vidas, a nossa vida espiritual. Ele nos afasta de Deus. Ele destrói famílias, casamentos, ministérios. O pecado causa doenças. O pecado ele fecha portas. O pecado ele destrói a sua vida financeira. Mas é tempo de nós o pecado, se queremos viver um avivamento. Abandone o pecado. Abandone o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E o pecado nos faz perder a salvação. O pecado nos afasta da nossa família. E nos coloca nas mãos de Satanás. Não queira viver no pecado. Abandone a inveja. Abandone o orgulho, a avareza, a vaidade, a glutonaria. Abandone aquilo que te afasta do Senhor. Abandone aquilo que te afasta de ser avivado. Abandone o mundo. Abandone a prostituição. Abandone os vícios. Abandone tudo aquilo que te rouba de Deus. Abandone tudo aquilo que magoa o coração do Senhor. Abandone o pecado e confesse os seus pecados para Deus. Não é apenas abandonar, mas é você chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu faço isso há tantos anos. Senhor, eu tenho uma mente perversa. Senhor, eu não consigo parar, Senhor, de pensar em tais coisas. Eu tenho um olhar mau, um sentimento mau, e eu preciso ser liberto. Fale isso com o Senhor. Peça para que Ele te ajude a abandonar o pecado. E para sermos avivados, precisamos ter uma transformação de vida. Para sermos avivados, precisamos ter a vida transformada. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez. Deus exige que tenhamos um encontro verdadeiro com Ele. Nós precisamos nos converter a Cristo. Nós precisamos ter uma vida transformada. Quem tem a Cristo não vive como antes. Quem tem a Cristo, nova criatura.
Um exemplo, Pedro, ele estava pregando no dia de Pentecostes. Ele pregou e ele ganhou mais de 3.000 almas. Mas você sabe quem era Pedro? Pedro era um desequilibrado, um homem ignorante. Ele cortou a orelha de um soldado com a espada. Ele não levava Cristo a sério. Ele negou o Senhor 1, 2, 3 vezes. Mas eu quero te dizer que ele caminhava com Cristo. Ele era discípulo de Jesus, mas não tinha vida transformada. Ele não teve um encontro com Cristo, até que ele se arrependeu. Resumidamente, eu estou dizendo. Pedro, ele se encontrou com Cristo. Ele se arrependeu de ter negado a Jesus. Muitas das vezes nós negamos a Jesus também. Não é só Pedro, não. Nós negamos a Cristo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas vestes. Mas nós precisamos ter uma vida mudada, ter uma vida transformada. E Jesus não desistiu de Pedro, Ele não vai desistir de você. Ele quer que você tenha uma vida transformada. Ainda que você seja uma pessoa difícil, Ele quer você. Ainda que você não consiga, Ele quer mudar o quadro da sua vida. Ele quer ter um encontro verdadeiro com você e te transformar nessa noite. Assim como Ele fez com aquele homem. Um homem que era pecador. E ele se encontrou com Pedro. E ele transformou a vida de Pedro. Pedro se arrependeu. Teve a sua vida transformada. Se converteu verdadeiramente. E olha só quem estava no dia de Pentecoste. O pecador. Quem negou a Jesus. E foi ele que ganhou mais de 3.000 almas. Com um sermão. Transformação de vida. Mudança de vida, arrependimento, abandono de pecado. Senhor, Ele quer transformar as nossas vidas. Precisamos nos converter verdadeiramente em todos os dias. Eu estou aqui ministrando, mas quem disse que eu não falho? Quem disse que eu não preciso me converter? Eu falho como filha, falho como mãe, falho como esposa, falho como líder, mas eu falo, Senhor, me ajuda, Senhor, me transforma, Senhor, me converte, porque no dia do Senhor voltar eu quero subir, no dia que a trombeta tocar eu quero subir. Eu não aceito pecado, eu não aceito ser a velha Carolina, porque eu vou ter uma vida transformada todos os dias. Ainda que eu fale, ainda que eu peque, Ele vai me transformar dia após dia. E Ele vai transformar a sua vida também, hoje e amanhã e todos os dias. Porque somos falhos, nós somos pecadores. E nós precisamos de Deus e da sua conversão. Tenha uma vida transformada. Deixa Ele te transformar nesta noite. Deixa Ele fazer de você uma nova criatura. Porque você vai dizer: ah, eu bebia e hoje eu não bebo mais. Ah, eu fumava, hoje eu não fumo mais. Ah, eu me prostituía, hoje eu não me prostituo mais. Ah, eu tinha um casamento destruído, hoje não tenho mais. Cabaladas. Isso é só para quem tem transformação de vida. Galabas. Libidaladas. Ah, eu julgava as pessoas. Eu falava mal das pessoas. Hoje eu não falo mais.
mentia, hoje eu não minto mais. Eu comprava, eu comprava, não pagava, sujava o nome de todo mundo. Hoje eu compro, hoje eu pago, hoje eu não sujo o nome de ninguém e ainda guardo o dinheiro, porque Deus transformou a minha vida. É assim que você vai ser transformado, é assim que você vai testemunhar. Ei, o Senhor está aqui e Ele está falando com você. Você vai testemunhar. Eu brigava, eu discutia com todo mundo. Hoje eu não brigo mais. Hoje eu não falo mais. Hoje eu sou sábia. Hoje eu sou submissa. Hoje eu abaixo a cabeça. Hoje eu meço as minhas palavras, porque Ele me transformou. Ei, querido, transformação de vida não é movimento, não é meninice. Você pode pular, você pode rodar, você pode entrar no manto, você pode sapatear, você pode falar em língua, mas você tem que ter a vida transformada em Cristo, porque senão nada disso acontece, porque senão será apenas movimento, será apenas a emoção da sua carne. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Não podemos viver de movimento. Precisamos que o Senhor nos transforme verdadeiramente. Vamos ter uma transformação verdadeiramente com o Senhor. E para sermos avivados, precisamos buscar e nos santificar. Isaías, capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. Queridos, é tempo de buscar o Senhor enquanto há tempo. Precisamos buscar a face do Senhor. Mas hoje em dia muita coisa. Hoje em dia as pessoas estão diferentes. Parece que alguns crentes não anseiam pela vinda de Cristo. Parece que alguns crentes não anseiam pelo avivamento. Algumas denominações estão modernas demais. Estão idolatrando o homem, pregando somente profecias e ainda falsas profecias. Estão se vendendo, estão se contaminando em busca de status. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Muitos não querem buscar a presença de Deus. Muitos não querem se santificar ao Senhor. Em Hebreus 12, 14 diz: sem santidade é impossível, Senhor. Sem santidade é impossível ver a Deus. Mas muitos estão brincando com a palavra. Muitos não estão levando a sério. E Jesus está voltando. Jesus está voltando, isso é nítido. Não precisa desenhar, não precisa falar. Está sendo mostrado todos os dias do nosso lado, no noticiário. Isso é nítido. Jesus está voltando e precisamos buscar, precisamos nos santificar para sermos avivados e para subirmos com o Rei Jesus. Para sermos avivados, precisamos buscar verdadeiramente a Cristo. Precisamos nos preparar. Aquele povo que Jesus falou: espere aqui, não saia. Eles estavam reunidos, juntos, buscando, adorando, até que a promessa de Deus se cumprisse. E é isso que nós precisamos fazer, igreja.
Precisamos buscar. Precisamos orar mais. Oramos pouco. Precisamos jejuar. Mas vivemos uma geração que não aguenta jejuar meia hora, que a dor de cabeça já vem. O estômago começa a doer. É uma dor aqui, é um incômodo ali. Hoje tudo é impedimento. Hoje é tudo impedimento para buscar, para se sacrificar. Marca um ensaio, não vem. Planeja algo, não quer. E quer o avivamento. Não podemos nos vestir de qualquer forma. Não podemos viver de qualquer forma lá fora. Somos a imagem e semelhança de Cristo. Precisamos ser santo como Ele é santo. Não somente dentro da igreja. As nossas vestes, o que vestimos aqui, temos que vestir lá fora também. Isso chama santidade. Precisamos nos limpar. Isso começa na mente. Isso começa no coração. Peça que o Senhor limpe a sua mente perversa, o seu coração duro, o seu coração de gelo. Isso é santificação. Santificação não é apenas aos domingos, aos sábados, no dia de congresso. Porque eu já participei muito de congresso. E é muito interessante que quando a gente marca a data de congresso, a gente se prepara, a gente ensaia, a gente escolhe a roupa, o sapato, o cabelo, a maquiagem, mas a gente esquece do espírito. Muita contenda acontece dentro da igreja por causa de roupa, por causa do ensaio. Esquece do Espírito Santo, esquecem da santidade, porque não entendeu o que é busca e santificação verdadeiramente. E se nós não levarmos a sério, não viveremos avivamento. Precisamos dobrar o nosso joelho e nos derramar na presença de Deus. Chorar na presença de Deus. Mas nós só queremos ajoelhar a Deus para pedir: Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, me dá, Senhor, faz. Essa é a oração de muitos. Mas quanto de nós nos ajoelhamos somente para falar: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque hoje eu respirei. Obrigado porque hoje eu acordei com vida. Obrigada porque hoje fez sol, porque hoje choveu. Hoje eu tive livramento. Isso é se derramar, isso é buscar. A Bíblia diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiro, ore primeiro, se consagre primeiro. Não é fácil ter algo dos céus. O meu casamento foi a base de busca, de oração, de jejum. Quantos jovens não querem orar? Quantos jovens não querem buscar? Querem um fast food. Aí depois paga o preço. Aí depois vai chorando pro pastor. E aí depois fala que não foi bênção. Mas antes de pedir um conselho, não pediu. Mas antes de pedir oração, antes de pedir a confirmação com os pastores, não foi. Agora pague o preço. Não quer buscar. Precisamos viver como antes. Oramos de dia, de tarde, de noite, de madrugada. O cansaço vem tomando as nossas vidas. Vem roubando a nossa atenção de Cristo. E muitos se entregam ao cansaço. Muitos se entregam às redes sociais. Muitos se entregam aos prazeres carnais. Esquece de buscar. Mas aí não entende por que a vida não anda. Vida financeira travada. Casamento destruído. Que Deus não... Porquê Deus não atende oração? Porque não busca. Porque não lê. Porque não se santifica.
Abraão pagou o preço. Moisés pagou o preço. Daniel pagou o preço. E Jesus pagou o maior preço por nós. Por que nós não podemos pagar preço também? Eu posso dizer com uma maior experiência que vale a pena você se consagrar. Vale a pena você se desinstalar seus aplicativos de rede social por amor a Deus. Vale a pena você jejuar. E não por mérito, mas para que o Espírito Santo fortaleça a sua vida. Mas para que o Espírito Santo tenha misericórdia de você. Porque para pedir misericórdia a gente tem que buscar também. Porque senão não temos a misericórdia se não buscarmos e nos santificarmos. E nós precisamos nos guardar e vigiar. Vigiar porque o diabo está aí. Ele está rodeando a quem tragar. E muitos estão dando brecha. Brecha para entrar no lar. Brecha para entrar na vida, na saúde, no emprego. Vigie. Vigie se você quer viver em santidade. Vigie se você quer ser avivado. Precisamos vigiar. Precisamos fazer a obra do Senhor. Precisamos nos levantar. Você que tem um chamado, se levante, se esforce. A obra precisa de você. A obra do Senhor conta com você e você sabe disso. Tenha um coração voltado para a obra. Queira fazer aquilo que o Senhor te entregou. Se for para louvar, louve. Se for para dançar, dance. Se for para pregar, pregue. Se for para liderar, lidere. Porque o Senhor, Ele conta com você. Mas faça a obra do Senhor. Se esforce na presença de Deus. Ah, mas fulano não quer fazer. Fulano não quer participar. Se esforça você. Tenha bom ânimo. Porque o Senhor vai usar a sua vida. O Senhor conta com você. Se o fulano não quer, o Senhor, Ele conta com você. Deus levanta outras pessoas. Que o Senhor, Ele não depende de ninguém. Nós que dependemos do Senhor. E venha para a igreja. Venha para a igreja. Congregue. Congregue, porque isso é essencial para as nossas vidas. O povo se reunia para orar. Como que nós queremos um avivamento se não atrairmos a presença do Senhor, unidos na casa do Senhor? Mas hoje, todo mundo quer o que? Assistir o culto pela live. Hoje, todo mundo quer a reunião somente em casa. Não quer ir para a igreja. Não quer se esforçar. Como que Deus vai derramar o avivamento sobre as nossas vidas? Faça chuva, faça sol, venha para a igreja. Venha para a igreja como você está, cansado, fadigado, estressado. Mas venha que o Senhor vai te renovar. Venha que o Senhor vai te visitar. Venha que o Senhor vai te abençoar. As maiores coisas aconteceram foi dentro da igreja. Os milagres aconteciam, era com eles reunidos, eles orando, eles juntos. Então vamos adorar ao Senhor verdadeiramente. Vamos nos unirmos. É isso que a igreja do Senhor precisa. Se unir para que o avivamento venha. E adore. Adore verdadeiramente. Adore verdadeiramente. O seu louvor precisa ser verdadeiro. O seu louvor precisa ser contrito. Não podemos cantar, preciso de ti, preciso do teu perdão. E chegar em casa, você chegar murmurando, você chegar de bico pro seu esposo, você chegar chutando os cachorros. Não, isso não é adoração. Adoração verdadeiramente é quando nós nos derramamos na presença do Senhor. E quando nós chegamos em casa, a nossa casa é inundada com a presença dEle.
porque nós levamos a presença de Deus onde quer que nós iremos. Isso é uma adoração verdadeiramente. E quem adora é avivado. Quem adora é avivado. Quem busca é avivado. Quem se santifica é avivado. Levante a sua mão e comece a adorar. Levante a sua mão e comece a adorar. Ei, igreja do Senhor, adore nesta noite. Busque ao Senhor. Fale, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu preciso de ti. E fala para Ele mudar as suas atitudes. Fale para Ele mudar os seus pensamentos. Porque isso é santidade. Isso é preparo para o avivamento. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Chega de ser frios. Muitos querem se encostar no líder. Pastor, ora por mim. Missionária, faz campanha por mim. Me ajuda aí. Muitos querem viver se arrastando, se encostando na oração do outro, mas não quer ter a sua verdadeira oração. Quem diz que não podemos ser curados com a nossa própria oração? A Bíblia diz, se você crê, acontece. Não se acomode. Não se aposente no banco. Você é homem de oração. Você é mulher de oração. Muitos estão com a vida espiritual morta, porque só vêm para o culto para receber. Muitos querem vir para congresso para receber. Muitos querem ver o manto. Muitos querem ver o mover. Muitos querem ver acontecer, mas não quer fazer nada. Não abre a boca nem para dar um glória. Como que a vida vai mudar desse jeito? Como que o marido vai ser convertido desse jeito? Como que a esposa vai ser convertida desse jeito? Como que o filho vai sair das drogas desse jeito? Vamos mudar o nosso posicionamento, nos levantar, se adorar, falar, não, eu vou fazer a minha campanha, eu vou orar, eu vou jejuar, porque a minha casa vai ser salva, eu vou ser curada, porque eu tenho o poder da oração, eu sou mulher de oração, e eu sou mulher de avivamento. Ei, mulher, se levante, você tem poder de orar. Comece a orar. Pare de pedir campanha. Pare de pedir oração. Deus conta com você. Deus quer usar você. Aleluia. O que você está fazendo aqui então, se Ele não te chamou? É você, homem de Deus. Comece a abrir a tua boca. Comece a ser instrumento na tua empresa, na tua casa. Ei, jovem, é você mesmo que o Senhor quer usar. É você mesmo que o Senhor quer levantar. Não apenas para viver avivamento, mas para ganhar almas, para ganhar os seus amigos, para você ganhar todos aqueles que estão na sua casa, para você conquistar os seus sonhos, as promessas de Deus na sua vida. Quem não ora não alcança. Quem não busca não alcança a igreja. É tempo de clamarmos a Deus. Nós podemos. Ana orou mais de 10 anos por um filho. E ela não apenas orava, ela se sacrificava. Ela ia até o monte, oferecia sacrifício ao Senhor todos os anos. E o que você está fazendo pelos seus propósitos? O que você está fazendo para que Deus possa fazer algo por você? Se levante. Que Deus possa restaurar a sua oração e a sua vida espiritual. Aleluia. E para encerrar, eu quero dizer que para
nós sermos avivados, é necessário o derramamento do Espírito Santo de Deus. Para sermos avivados, o Senhor precisa nos visitar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia. Você está preparado para viver o avivamento? Você está preparado para viver o grande avivamento? Então, se prepare, porque o Espírito Santo que desceu naquele dia de Pentecoste é o mesmo que vai descer sobre a minha e sobre a tua vida neste lugar. O Espírito Santo que batizou vidas naquele lugar vai batizar a mim, vai batizar a você neste lugar. Então levante a sua boca e comece a glorificar, porque Ele vai vir. Ele vai vir sobre nós igual no dia de Pentecostes. Mas Jesus falou: fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Não saia até a promessa do Pai se cumprir. Uns desistiram, outros voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. E os que ficaram receberam o Espírito Santo de Deus. E o Senhor manda te dizer: fique em Jerusalém, fique em Jerusalém, não saia, fique em Jerusalém, aguarde mais um pouquinho, não desanime. Mesmo que você esteja cansado, aguarde em Jerusalém. Mesmo que a sua luta seja grande, fique na presença do Senhor. Mesmo que as lutas sejam travadas na sua casa, fique em Jerusalém. Mesmo que nada aconteça, fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém, mesmo que nada aconteça, mesmo que você busque, mesmo que você ore, fique em Jerusalém, fique em Jerusalém. Aqueles que desistiram, aqueles que voltaram para casa, não viveram avivamento, mas espere um pouquinho, porque Ele virá, espere mais um pouquinho, porque Ele está vindo. É a igreja do Senhor, Ele vai vir sobre nós, porque o Espírito Santo vai descer, coisa extraordinária vai acontecer, e você vai viver o verdadeiro avivamento, você vai ser avivado, avivada, batizada, porque Ele vai te visitar nessa noite, Ele vai te encher nessa noite. Vai ter derramamento, vai ter unção, vai ter graça. E se você crê, se levante. Se você quer esse avivamento, se coloque de pé na presença do Senhor. Se coloque de pé, a igreja. Vamos orar neste momento.